é talvez o caso mais antigo que a gente já trouxe aqui, se confirmado, se tido como um caso ufológico, é o caso mais antigo da ufologia mundial, registrado como um caso ufológico. As fontes, elas afirmam, né, que esses objetos, essas embarcações, elas não desceram lentamente dos céus. Elas apareceram, elas se materializaram nas nuvens e aí desceram. Então isso levanta também a hipótese de que a morte dele possa ter tido a ver com esse avistamento, mais especificamente com algum tipo de contaminação que aquele objeto possa ter deixado no cemitério. E aí, muito provavelmente, contaminação por radiação. Foram fotografados vários objetos. A ONU nunca originou um avião. Ela teve um contato imediato de terceiro grau. Muito grande, parecia um sol. Ele está perseguindo o drone. Ela está indo atrás. A aeronáutica não divulga os resultados de suas investigações sobre objetos aéreos não identificados. Ela pegou e bateu assim no meu ombro, embaú, e seguiu o caminho. Contato. Olá, contatados e contatadas. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do O Contato Podcast, o seu podcast de ufologia que toda semana traz enigmas, dinastias, encontros, história e muito mais. Eu sou Vinícius Martins, mas pode me chamar de Vini. E lá de Taubenjim, Eduardo Oliveira, o imperador de Taubaté. Como estás? Mais uma dinastia Ming no paraíso. E lá de Jaboticaming, Gustavo Cordaccione, o imperador de Jaboticabal. Como estás? Estou fazendo aulas de mandarim. Em breve esse podcast inteiro, pelo menos as minhas participações serão em chinês. Teremos que utilizar um IA para legendar. É isso aí. Tudo bem, vamos nessa. Começar a fazer o Contato Podcast Internacional entrevistando ufólogos chineses. O que os senhores acham? Mas vai ter que ser em chinês. Vai ter que ser em mandarim. Não, aí não. Aí, a ideia de trazer alguém da China, não só da China, mas tipo de países que tem pouca visibilidade internacional na ufologia. Bacana. Será que já estamos correndo atrás de alguém para isso? Não sei. Mas eu já procurei o e-mail do professor Jiang, hein? Tá naquela lista de e-mails que tem o Jacques Vallée. Que eu não consegui até hoje. Aí um dia o Guto passa pra gente esses e-mails aí. A gente acha que deve ser uma parada assim super profunda sobre cálculos de interdimensionalidade, não sei o que. Não, é tipo uma lista de venda de Tupperware, sabe? E tá lá. Então, os caras Jequiti. Tem um grupo de vendas do Valet, do Garnolo, tudo vendendo Jequiti. Pirâmide ufológica. Os caras fazendo pirâmide. Exatamente. Se você entrar e trazer mais 2, olha, vai dar muito bom, hein? Vai dar muito bom. Ó, já é o quê? Esse é o nosso 4º episódio falando da China? Acho que sim, né? Acho que é. 4º episódio falando da China. Vamos ver qual que vai ser a repercussão desse aqui, né? Vamos ver quanto xingo a gente toma nesse episódio aqui. Engraçado quando a gente grava coisa da China, a gente chama de comunista e de capitalista ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. É incrível isso aí. Mas para você ouvinte, mais um episódio sendo gravado com os nossos apoiadores. Você que é apoiador que está ouvindo na terça-feira do dia 17 e não sabe ainda o que está acontecendo, como assim está gravando com os apoiadores? Você não leu o grupo de avisos. E nós estamos gravando todos os nossos episódios agora ao vivaço para quem é apoiador, tá bom? E você pode fazer parte disso olhando no link abaixo da descrição do episódio para você fazer parte do nosso grupo de apoiadores, ter acesso a várias outras recompensas, mas uma das principais recompensas é estar, por exemplo, vendo o Vini sem barba.
Sim, eu tirei a minha barba depois de um tempo aí, mas logo ela já volta, já está voltando, na verdade. Tomei um susto, achei que você ia falar ver o Vini sem roupa. Não, aí ainda não. Vini sem barba é uma recompensa? Isso aí tem que ver com apoio maior, né? O apoio tem que ser maior. Contato fãs ainda não existe, mas quem sabe daqui a um tempo. Então você, com o link abaixo, pode fazer parte do nosso grupo de apoiadores. Não pode apoiar, mas você pode ajudar. Curte, comenta, compartilha no nosso YouTube, em todos os agregadores de podcast, mas principalmente no nosso YouTube. Compartilhe com quem você acha que goste do assunto através do nosso link do YouTube. Nós queremos crescer ainda mais o nosso canal no YouTube para ser mais notado por esse meio de comunicação tão importante na rede internacional, na rede mundial de computadores. Tá certo? Então, entre no nosso link, curte, comenta e compartilha. Se você ouve por outros agregadores, tem lá 5 estrelinhas no Spotify, deixa o seu comentário do episódio, enfim. Já é o nosso 4º episódio sobre a China. Esse vai ser, acho que nós trouxemos 2 analisando a ufologia chinesa, né? Esses 2 aí que a gente tomou bastante xingo. E depois teve o episódio junto com o Kilton, né? Contando aquele caso muito do maluco. Como que a gente poderia chamar ele? O Arthur Berlet, né? O Arthur Berlet. O Zhang, né? É o caso do Arthur Berlet lá da China. Muito legal a história. E agora nós traremos mais um caso para vocês, mais um caso chinês, mais uma história bem legalzinha. E para quem está acompanhando no Ao Vivaço, terá inclusive algumas imagens criadas por nós para você poder acompanhar o que nós traremos para vocês neste episódio. Vamos então, meus caros, ao que interessa. Hoje sem Bulgarão, hoje sem campeonato. Teve campeonato paulista, né? Palmeiras foi campeão do campeonato paulista aí sobre o Novo Horizontino. Tá chegando a Copa do Mundo, o campeonato brasileiro tá rolando. Mas hoje, sem Bulgarão, vamos direto ao que interessa. Mas uma atualização do Bulgarão é que teve rodada. É isso. Teve rodada, é isso aí. Teve rodada. Quem sabe nas últimas rodadas do Bulgarão a gente não faz até a live acompanhando o jogo, fazendo a transmissão do jogo. E pro início do próximo Bulgarão nós traremos a transmissão completa da... Como que seria? Ela tem um outro nome, não tem? Parva League. Parva League, é o nome que eu tava tentando buscar. Parva League. Muito bem. Vamos então ao nosso episódio sobre o enigma de Changshu. Seria essa a história da Escola Ariel da China. Imagine na China do século XVI, uma civilização colossal, organizada por uma das burocracias mais meticulosas da história. Um império que acreditava compreender o céu, os ciclos da natureza e a ordem do universo. Agora imagine o seguinte, o ano é 1523. Na província de Jiangsu, durante o festival do Barco Dragão, sob uma chuva leve, 2 embarcações metálicas emergem das nuvens. Delas, descem seres humanoides de menos de 70 centímetros. Vestem roupas multicoloridas, usam chapéus vermelhos, movem-se com velocidade impossível. E quando estudantes se aproximam, eles tocam suas bocas. Instantaneamente, suas bocas ficam negras. E todos perdem a capacidade de falar. Este não é um conto moderno, não é ficção científica. Este episódio foi registrado em 2 fontes independentes da dinastia Ming e permanece até hoje como um dos relatos mais estranhos da história chinesa. Hoje vamos investigar o enigma de Changshu,
Um possível contato de terceiro grau ocorrido 400 anos antes da invenção do avião. E talvez um dos encontros mais antigos já documentados entre humanos e algo que definitivamente não era humano. Vamos então, meus caros, contar aí uma história para vocês referente a um conto chinês. Eu acho que quando se fala de casos chineses, é muito exato, muito correto a gente trazer o ponto de que é um conto chinês. Toda a história que vem da China já é tratada mais como um conto, essas lendas da história chinesa, ainda mais quando a gente fala do século XVI da China. É talvez o caso mais antigo que a gente já trouxe aqui, se confirmado, se tido como um caso ufológico, é o caso mais antigo da ufologia mundial, registrado como um caso ufológico. No episódio nosso sobre a ufologia medieval, a gente já trouxe para vocês vários relatos e vários casos que podem até anteceder esse. Porém, esse é um caso que é registrado e que se assemelha muito com o que nós chamamos de caso da Escola Ariel. Esse que é mais famoso e é mais contemporâneo a nós. Caso que já foi estudado por vários estudiosos, vários ufólogos, inclusive John Mack esteve nesse caso, mas temos aí outro caso, esse na China, no século XVI, mas que se assemelha bastante a esse caso mais próximo da gente. Meu caro Gustavo Cornacchione, antes da gente puxar os pontos desse caso, sem dar spoiler do que nós vamos trazer aí durante essa história, eu queria saber do senhor, foi nas suas pesquisas de casos medievais que o senhor encontrou essa história? Então, eu tô escrevendo o próximo livro sobre casos insólitos, né, do século XIX, pesquisando isso, eu encontrei essa história que, né, ela não se encaixaria no livro, porque ela é do século XVI, mas me chamou muita atenção. Eu falei, pô, isso aqui dá um episódio. Uma das coisas que me chamou a atenção foi o fato, duas coisas principalmente, né? Primeiro, o fato dela ocorrer na China, no século XVI, e segundo, envolver estudantes numa escola. Aí na hora eu fiquei, pô, mais uma escola Ariel chinesa? Mas na verdade, o caso da escola Ariel seria na verdade, o caso da escola de Changshu do Zimbábue, né? Porque esse caso vem antes. Correto. Mas como a escola Ariel é um caso muito mais famoso, a ufologia chinesa é muito pouco conhecida aqui no Ocidente e tal, então acaba virando o caso da escola Ariel chinesa. E a fonte que eu encontrei, esse caso, tinha 786 relatos ou notícias, ou digamos assim, casos ufológicos da China que iam desde o ano 400 a.C. até o século XXI. E assim, eu lamentei ter encontrado isso depois que a gente fez o episódio de ufologia chinesa, porque só ali naquela fonte eram 786 casos documentados ali. Então, pô, dá pra fazer um novo podcast só pra falar disso. Então vamos lá, meus caros, eu acho que é válido a gente começar a contar essa história. Meu caro Eduardo Oliveira, quer contextualizar primeiro onde estamos nessa China de 1523? Vamos lá. A China, no século XVI, já era uma civilização colossal, né? Organizada aí por uma das burocracias mais, o Vini comentou, né, uma das burocracias mais meticulosas da história. Justamente era uma sociedade muito organizada, né? E aí, durante a dinastia Ming, especificamente, nós tivemos um dos períodos mais organizados da história chinesa. O imperador era Jianjing e a China vivia uma política chamada Haijin, que era de proibição marítima. Essa política proibia o contato externo, e aí a questão da proibição marítima, né, proibia o comércio marítimo, ou limitava o comércio marítimo em muitos aspectos.
a entrada de estrangeiros na China era altamente controlada. Ideias que vinham de fora eram também quase inexistentes, e aí isso cria uma espécie de estufa cultural para os historiadores. É uma sociedade que desenvolve os seus próprios conceitos sem influências externas, sem muito contato com outras sociedades. E isso significa que essas testemunhas de 1523, elas não tinham referências culturais que, por exemplo, civilizações europeias tinham no começo do século XVI já alguns conceitos sobre astronomia, por exemplo. Embora a astronomia chinesa desde a antiguidade tenha se desenvolvido bastante, mas eles não tinham os mesmos conceitos exatamente. Eles não tinham referências de mitologias de outras culturas, e aí quando aparece alguma coisa no céu, eles usaram as únicas analogias que eles conheciam de barcos, né? No caso, barcos voadores que saíam das nuvens. É um ponto que eu acho legal a gente lembrar dessa China. Vocês já viram aqueles filmes, antes do Jet Li ficar famoso, ele tem muito filme que se passa nessas dinastias aí. É aquele jeitão bem medieval da China mesmo, algo bem mais fechado, e você vê isso bem representado, né? Que é chinês com chinês ali, você não tem muito contato com outras culturas. Esses filmes chineses mais famosos, que contam mais a história dessa época, né, de século XVI, XVII, você tem essa representação legal. E um ponto principal que eu acho que é válido a gente prestar atenção, né? Século XVI, tecnologia nossa existente, tecnologia feita pelas mãos do homem ali da forma bruta. É manipulação da madeira, então a gente vai ter ali como meio de locomoção barco, não tem aeronave, não tem foguete, não tem drone, não tem satélite, e o conceito de alienígena, como nós conhecemos, não existia. Então prestem atenção durante essa história, porque uma coisa que nós trouxemos aqui para vocês quando falamos do Jacques Vallée é que o fenômeno se molda de acordo com a realidade de quando ele aparece. Então prestem atenção a forma como o fenômeno se representa nessa história, e vocês vão notar essas coisas que o Vallée traz nos seus debates. E é interessante você ter um relato desse, e a gente precisa ficar atento nessas histórias do passado, e eu acredito que devem existir de várias outras nações histórias que a gente pode sim tomar como casos ufológicos, porque você tem relatos ali de mais de uma pessoa, você vai ter isso escrito em pergaminhos, né, colocados na história daquele povo, e o interessante é que dá para você transferir para a história atual. Isso é o mais louco. Então, é um povo que não sofre sobre a influência de documentário, não sofre sobre a influência de filme, série, personagens. Não, esse povo, ele tá simplesmente ali vivendo a vida uma vez de cada dia, um pouquinho de cada dia, não fica se criando ficção. Então nesse momento da China, eles não tinham influência nem da mitologia de outros países, né? Porque era uma sociedade extremamente fechada por essa decisão política da dinastia Ming, né? O próprio comércio marítimo com outros países era muito controlado, muito restrito, entrada de estrangeiros. Então, a cultura que circulava entre eles, a mitologia que circulava entre eles era a mitologia deles. Mesmo de outras culturas era um pouco mais fechado. Só que assim, a cultura chinesa, eles obviamente não tinham os avanços tecnológicos que a gente tem hoje, como os outros também não tinham, mas o conhecimento deles era muito vasto. Obviamente, os caras tinham, como o próprio Eduardo falou, eles tinham noções de astronomia que vão aí de milhares de anos, 2000 anos, os caras já estavam estudando astronomia e tudo mais. Eles tinham entendimentos diferentes, né? E sobre os filmes, né, que você citou, que a gente tem uma
uma visão assim no nosso subconsciente de como devia ser essa China baseada em filmes. Esses filmes, a maioria deles eram feitos em Hong Kong, né? Os filmes chineses mesmo sobre a China medieval, feudal, tal, dificilmente chegavam pra gente. A maioria dos filmes que a gente tem essa visão da China foram produzidos mais em Hong Kong, ali dos anos 50, 60 pra frente, né? Bruce Lee, Jack Chan, Jet Li, esses caras todos aí estouraram no cinema de Hong Kong primeiro até chegar nos Estados Unidos. Bom, vamos lá, né? A gente tá falando sobre um caso que me chamou a atenção e me lembrou o caso da escola Ariel, ocorrido no Zimbábue, se não me engano, em 94, né? Qual que é a treta dessa história aqui, né? Então, nós estamos no século XVI, né? Anos de 1500 na China. E o que aconteceu? Esse evento, ele ocorreu, como o Vinícius falou anteriormente, no Festival do Barco Dragão, né? Que era um dos festivais mais tradicionais, da cultura chinesa. Então, era um dia de festa. Então, aquela comunidade, a China como um todo, estava celebrando, era uma data festiva do calendário anual deles. Caiu uma chuva leve sobre a região de Changshu, né? Uma região muito rica em rios, né? E aquela paisagem ali de algumas florestas tropicais, envoltas em névoas, com aquela chuva fina. E foi nesse cenário, né, quase cinematográfico, que então alguma coisa apareceu. Na vila de Wuku, subitamente, né, 2 embarcações, elas emergiram das nuvens. E aqui é interessante, porque nos relatos, e nós vamos falar mais à frente de quais são as fontes, e veja bem que eu falei as fontes, né? Não é a fonte, mas as fontes, elas afirmam, né, que esses objetos, essas embarcações, elas não desceram lentamente dos céus, elas apareceram, elas se materializaram nas nuvens e aí desceram. E elas pousaram sobre a fundação de um edifício abandonado, né, uma construção abandonada na aldeia de Wuku, na região de Changshu. Cada embarcação dessa tinha mais ou menos 1 zang de comprimento, que era uma medida deles ali da época, equivaleria mais ou menos a 3,5 metros de comprimento, cada um desses veículos aéreos. Então, portanto, elas eram grandes demais para ser um objeto natural, pequena demais para ser um navio. Então, seria algo intermediário? Uma sonda? Um veículo de transporte? Não sei. Não fazia muito sentido aquilo lá. A história começa assim. Você tá nessa aldeia de Wuku, na província de Changshu, durante o dia do Festival do Barco Dragão, um feriado nacional deles lá, e das nuvens se materializam 2 objetos de mais ou menos 3,5 metros, e eles descem e pousam sobre o próximo ali a uma construção abandonada. E a história vai seguindo. Não apenas isso aconteceu. Como se não bastasse, tem algo ainda mais estranho. Das embarcações saíram seres humanoides. Como esses seres são descritos nas fontes oficiais que nós temos? Eles tinham aproximadamente 2 ki ou shi de altura, que corresponderia a cerca de 60 a 70 centímetros. Eles vestiam roupas multicoloridas e chapéus vermelhos. E eles carregavam algo que era descrito como varas de impulso. Eram ferramentas longas, foram entendidas talvez como instrumentos, talvez armas, provavelmente algum dispositivo tecnológico, mas essas varas de impulso, o próprio nome que foi dado a elas, associa esse objeto ao movimento desses seres pequeninos que saíram desse objeto, porque utilizando eles, aparentemente eles se moviam numa velocidade muito rápida. Os registros descrevem que esses movimentos, eles eram extremamente rápidos e difíceis, inclusive, de acompanhar mesmo com os olhos. E esse trecho eu acho interessante porque me lembra muito
houve uma fase da ufologia no século XX onde você tinha muito isso, sabe? O pouso numa nave, em vários casos, sabe? Na França, na Bélgica, no Brasil, nos Estados Unidos, no mundo todo. Casos onde tem um pouso num disco voador. E eu tô falando disco voador porque era o termo que se usava na época mesmo, ali anos 40, 50, 60, disco voador. Você tinha o pouso desse objeto. Em seguida, saíam dele pequenos seres. E você vai ver até ilustrações que tentam recriar essas histórias. Ilustrações da época, ali dos anos 50, 60. Tem meio que uma cara meio parecida, sabe? Eram seres pequeninos sempre nesses relatos também. Muitos seres pequeninos, geralmente da altura da cintura de uma pessoa para baixo. E sempre usando roupas estranhas, também estranhas. Geralmente com algum tipo de capacete ou chapéu. Tem caso assim tem um caso que o Valer conta acho que foi na França, a gente comentou sobre esse caso. Um cara tava lá trabalhando nos campos dele, lá, né, na fazenda, na roça dele lá na França e tal. E aí a impressão que dá é que ele tromba com os bichos meio que sem querer, assim. Nem eles, nem um nem outro tava esperando se encontrar ali. Foi meio que ao acaso. E aí eles se assustam, as criaturas se assustam também, humanoides baixinhos, e eles desferem um raio. Também estão com uma coisa na mão, eles desferem um raio no cara, o cara fica paralisado, eles entram na nave e vazam. Quando eles vão embora, o cara recupera os movimentos. Vocês vão ver que é bem parecido com essa história aqui. E... Cara, esse caso aí é aquele caso Valensole. Da plantação de lavanda. Isso, caso... Valensole. Esse caso virou um filme, cara. Sim. Virou um filme. E trataram, tipo, lá na França, eles tratam esse caso aí como algo muito, muito sério. Tipo, é um drama, a história do cara... A vida do cara parece que depois virou um inferno, sabe? Depois dessa história aí. Vale um episódio esse caso aí. O caso Valensole é interessantíssimo, cara. Muito, muito louco mesmo. Da ufologia francesa, ele é um dos mais importantes, assim, realmente. E o Valer, quando foi investigar esse caso, ele foi praticamente... O Valer foi contemporâneo dessa história aí. Então, ele entrevistou... Eu não vou me lembrar o nome do cara agora. Acho que era Maurice Moss, uma coisa assim. O Valer entrevistou ele, colheu relatos das outras pessoas envolvidas na investigação e tal. Mas essa questão de seres baixinhos usando meio que um uniforme difere hoje um pouco da nossa imagem tradicional dos Greys, né? Que são todos iguais, não tem uma roupa, uma vestimenta necessariamente. Eles eram todos baixinhos, usando uniformes ali, estranhos, coloridos, cheio de cores. E geralmente com algum apetrecho na mão, né? Esses aí estavam usando essas varas de impulso que estavam ligadas ao movimento deles. No caso Barroso, você tem as criaturas estavam com tipo uma lanterna, uma coisa na mão. No episódio passado, o Eduardo citou o caso lá de Caçapava Velho também o cara também tinha um objeto. Então você vai vendo similaridades. A gente comparou esse caso com a Escola Ariel, mas a cada ponto que você fala, você vai conseguindo linkar esse episódio, essa história com outros casos tradicionais assim da ufologia. São difíceis os casos que eu acho que da ufologia onde envolvem seres que não tem um ser que tá com alguma coisa na mão. Já parou pra ver isso? É difícil você ter um caso assim que a criatura ela vai ter... Quando o contato da criatura é intencional. Teve aquele caso aqui no Brasil lá que o ser tava sem nada na mão, mas ele roubou a marmita do soldado, né? Tem. Ele não foi embora sem nada. Tem essas histórias também. Mas tem muito caso, a quantidade de casos que a criatura tem algo na mão, então ou é uma luz, ou é a ferramenta que tem uma luz na ponta, é muito semelhante isso. E um ponto que eu acho legal a gente parar para pensar também é aquilo que a gente comentou, né? O fenômeno ele se apresenta, ele pode se apresentar da maneira que é cabível para aquela época. Então, o fenômeno está se apresentando num local da China, onde você tem ali uma população, né, um lugar bem populoso, e numa época que a China ela tinha ali uma visão diferente. O fenômeno ele se apresenta de uma maneira que, para não causar estranheza, mas ao mesmo tempo causar a estranheza. Essa é uma questão muito doida, né? E aí você tem esse ponto de que
As criaturas têm 60 e 70 centímetros, tem um chapéuzinho, um chapéu vermelho que seria talvez semelhante a algo daquela época. Pra gente entender melhor, a gente teria que ter mais casos daquela época e relatos daquela época, justamente para que a gente de repente sacar se as pessoas tinham alguma influência daquele momento, se o fenômeno apareceria com alguma coisa desse jeito, enfim. Mas isso é uma coisa que eu sempre fico na dúvida, cara, porque, por exemplo, eles descrevem, né, aquele objeto que obviamente não era um barco, tava voando, mas a referência mais próxima que eles tinham era um barco. Então eles descrevem como um barco voador. Eles descrevem isso na cabeça dessas criaturas como chapéus. Vai saber se era chapéu, né? Tipo, a referência que eles tinham, bom, o cara tá com um negócio na cabeça, deve ser chapéu. E outra coisa que me chamou a atenção, cara, os barcos saindo das nuvens. Sabe a imagem do trailer lá do filme do Steven Spielberg? Me veio na cabeça, né? Talvez a representação é aquela materialização no meio das nuvens, né? Que agora tá vindo à tona de que os objetos voadores se materializam dessa maneira. Eles não aparecem do nada, eles aparecem como se estivessem saindo das nuvens. Então é algo que é bem chamativo também. E tem a relação com nuvem vai continuar na história aí. Vamos dar andamento então na história. O que eu acho que é a parte mais mórbida do caso é o momento do que acontece agora, né? Que é o contato físico das criaturas com essas crianças, né? Então, mais de 10 estudantes da escola da família Liu viram o objeto pousar, ou seja, podemos considerar também como um caso de avistamento coletivo. E como qualquer grupo de jovens curiosos, eles foram investigar. Aí a gente tem uma coisa que é interessante também, né? Tanto no caso da escola Ariel, quanto nesse caso, criança não sai correndo, criança vai querer ver o que está acontecendo. Isso é um ponto interessante também. E foi então que ocorreu o contato direto com essas crianças. Os seres perceberam a aproximação, largaram as suas varas e avançaram. Cada um deles estendeu a mão e cobriu a boca dos estudantes. O efeito foi imediato. As testemunhas relataram 2 sintomas: o escurecimento súbito da boca e do nariz, perda total da capacidade de falar também. Nenhum deles conseguiria emitir qualquer som. Eles fugiram, entraram em casa e se esconderam. Então, aí fica aquele questionamento: será que foi um contato hostil nesse primeiro momento? O fato de ficar tudo preto, e eles relatam essa questão de acabar ficando tudo preto, a gente pode relacionar com uma série de coisas. Pode ser a oxigenação, né? A pessoa, quando ela tá começando a perder a oxigenação, geralmente lábio e ponta do nariz começa a roxear. Então, uma pessoa que está sem oxigênio no sangue, sem oxigênio no corpo, são algumas das partes que acabam roxeando. Só que essas crianças conseguiram correr ainda. Então não dá pra falar que foi isso. E elas não ficaram paralisadas, né, velho? Elas conseguiram correr, né? Exato, que é uma das características principais dos casos de contato com criaturas, né? É justamente essa questão de que a pessoa fica paralisada. Será que talvez existe um padrão de contato com crianças e com adultos, onde com crianças eles vão agir de uma maneira e não vai ter a paralisia, e com adultos já tem ali a paralisia para a pessoa ser incapaz de fazer qualquer tipo de coisa, porque talvez eles tenham a segurança de que criança não vai fazer nada mesmo, criança não vai acabar causando nenhum tipo de problema mais grave. A criança pode ficar com medo, ela pode gritar, né? Aí eles colocaram a mão na boca e a boca ficou preta, né? Escureceu a boca das crianças e elas ficaram mudas, elas não conseguiam falar. Me faz pensar que, assim, se a gente, sei lá, for especular por que fizeram isso, bom, às vezes eles fizeram isso para que as crianças realmente não gritassem, não fizessem barulho ali, sei lá. Mas as crianças não estavam demonstrando medo, né? Elas estavam demonstrando curiosidade. Então elas correram na direção daquilo lá. Aparentemente elas não estavam com medo, elas ficaram com medo depois. Então assim, é tudo muito esquisito, né, cara? É típica história onde as coisas não fazem muito sentido. São histórias como
essa, onde nada aparenta ter sentido, propósito, você não consegue entender muito bem o porquê disso aconteceu, o porquê da sequência dos fatos, são esses casos em si que levou caras como John Keel, o próprio Vallée, os outros pesquisadores que seguem essa linha, a pensar que, olha, isso aí pode ser muito mais um teatro do que uma coisa real que está... É real para quem tá vendo, mas não necessariamente seria aquilo, né? O fantoche é real para quem tá vendo uma peça de teatro de fantoches, mas o fantoche tá fazendo o que a pessoa que tá manipulando ele ali por trás faz com que ele faça, né? Após essa passagem aí da história em que esses seres tocam na boca das crianças e elas sentem então essa perda da capacidade de fala e existe o escurecimento ali daquela região do rosto, né? As crianças fogem, entram na casa, se escondem, mas como eles falaram, né? As crianças estavam curiosas a respeito do que estava acontecendo. E aí dentro de casa, então, escondidas, elas olham pelas frestas das janelas e veem que dentro de um dos barcos, né, existia uma figura principal que era cercada por guardas, pelo menos são descritos assim, vestia roupas semelhantes à de um leigo budista de alto status e ao lado havia um monge, né, e essa descrição é muito interessante e muito curiosa mesmo para historiadores, porque mostra algo muito comum em encontros anômalos, a questão da interpretação cultural. Essas testemunhas não tinham conceitos de comandante, piloto, o oficial, o imediato, não. Eles simplesmente usaram o equivalente cultural que eles tinham para fazer essa interpretação. Então, autoridades religiosas, autoridades administrativas e ali um oficial e um monge. Foi assim que eles entenderam. Viram, então, essas figuras e depois as nuvens começaram a se unir ao redor daquelas embarcações, né, aqueles objetos, e aí foi como se eles fossem engolidos por aquela neblina. Os objetos começaram a se elevar, voaram cerca de 1 li para fora da cidade, então algo aí em torno de 500 metros, pousaram de novo, dessa vez no cemitério da família Lu, e depois desapareceram nas nuvens. E todos os estudantes nesse momento recuperaram a fala e a cor negra na boca deles desapareceu. Então, desde o toque daqueles seres até o momento em que a experiência acaba e o objeto desaparece, eles estavam impossibilitados de falar. A gente falou aí sobre por que eles fariam isso, se é para a criança não gritar e tal. A questão é que precisariam manter o silêncio das crianças até que o objeto estivesse tão distante, até que o objeto tivesse desaparecido. Por quê? Será que isso realmente foi intencional ou foi algo que eles também não tinham noção do que poderia acontecer? Por isso as crianças correram? Enfim, a gente não tem como saber de novo. Isso aqui é um relato de 1500 e bolinha, né? Mas é interessante o seguinte, esse objeto então, ele sai dali, vai até o cemitério da família e lá ele desaparece, né? Quantos casos ufológicos, ou pelo menos que possam ser interpretados como ufológicos, você tem envolvendo cemitérios? No caso do Homem-Mariposa, se a gente abrir um pouco o leque, a gente tem avistamentos em cemitérios e tal, inclusive antes da onda de avistamentos em West Virginia, nos anos 1960, isso, em 66, 67, justamente, eles apareceram em um cemitério numa cidade ali, acho que a 100 e poucos quilômetros de Point Pleasant. Então, visto indo em direção à cidade justamente quando se preparavam para um enterro. Algumas pessoas ali estavam se preparando para enterrar uma pessoa e tal, e esse ser passou ali por cima. E especificamente no caso do Homem-Mariposa, a gente já debulhou aqui no episódio do John Keel, lá no podcast X, tem 2 episódios sobre isso. Existe uma conexão extremamente mórbida com desastres, mortes e por aí vai. Mas em ufologia, de forma geral, não necessariamente. Em alguns casos você tem contatos hostis, outros casos você tem curas e tal. Mas aqui é interessante que
esse objeto, essa embarcação, como eles descreveram, tenha desaparecido no cemitério da família, lembrando que é o cemitério da família especificamente, tá? Então, é justamente ali que a família colocava as pessoas que morriam, porque um dos estudantes que não estava presente no evento faleceu pouco tempo depois. Tá? Lu Yu não estava lá, não participou da experiência, ele estava na cidade no momento. Quando ele voltou, descobriu o que tinha acontecido, ficou talvez desapontado por ter também a curiosidade de ter visto aquilo e tal, não teve essa oportunidade. Ele pegou uma lança e foi até aquele cemitério onde as naves, né, as embarcações teriam pousado. Lá ele procurou, investigou ali o lugar, remexeu ali com a lança e tal, e não encontrou nada. 5 dias depois, ele morreu sem explicação clara. Nenhuma doença, nenhum sintoma estranho, não existe relato de nada disso. Então isso levanta também a hipótese de que a morte dele possa ter tido a ver com esse avistamento, mais especificamente com algum tipo de contaminação que aquele objeto possa ter deixado no cemitério. E aí, muito provavelmente, contaminação por radiação ou algum agente desconhecido aí. Então, ele, por ter ficado muito tempo revirando aquele local onde o objeto tinha ficado, ele foi, então, exposto a alguma coisa e morreu dias depois. Essa é uma hipótese, a gente não tem nada que realmente fale, olha, na época falaram que foi por causa disso, não. Mas é uma interpretação que se abre aí no exame ufológico dessa história, né? E, de novo, a questão cultural. Eles usam as referências que eles tinham na época. A gente falou no começo que a sociedade chinesa no século XVI era muito fechada a influências externas, então a gente não vai ter associações a conceitos que já existiam em outros lugares, na África, na Europa, na América recém-descoberta, enfim. Então, eles não tinham nada que associasse ao que aconteceu com essa criança, tá? E por isso o mistério permaneceu ali na família, e de certa forma permanece até hoje, mas é possível que ele tenha sido exposto a algum tipo de agente contaminante. Essa questão de radiação é muito comum, assim, né? Tanto que entre ufólogos que vão a campo fazer pesquisa, onde tem relato de pouso de OVNI, os próprios agroglifos e tal, um dos equipamentos que ufólogos levam geralmente são contadores Geiger, né, para medir radiação em locais de pouso, né? Nos relatórios do Sioane de março de 68, 69 e de agosto de 69, tem vários casos lá. Os agentes do Sioane levavam contadores Geiger, e eu não vou me lembrar exatamente qual caso, porque na verdade eles encontraram esse sinal em vários casos, mas em vários casos onde o Sioane foi investigar locais de pouso no Brasil, uma dos sinais que eles notavam nesses lugares eram medidas de radiação acima do normal, justamente no local onde teoricamente tinha havido um pouso de um OVNI. Então, acho que é meio que por isso que na ufologia a gente pega essa história aí e já pensa automaticamente, bom, deve ter sido radiação que matou o menino, né? Mas e as crianças que foram tocadas pelas criaturas e a boca ficou preta e elas ficaram mudas, não aconteceu nada, né? Se você tem uma criatura que tá viajando dentro de um objeto, que aquele objeto exala alguma radiação, aquele objeto tem radiação, aquelas criaturas também não deveriam estar contaminadas e contaminar as crianças? Possivelmente, né? Perfeitamente, sim. Perfeitamente. E aí tem uma observação também do seguinte, a gente pode separar os seres do objeto, tá? Então talvez a proximidade com os seres seja uma coisa, proximidade não do objeto em si, mas de algo que o objeto tenha aspergido ali no ambiente é outra, né? Então, ter contato ali com os seres, ok? Talvez esse objeto, ele tenha... Agora eu vou viajar totalmente, tá? Talvez esses seres tenham levado esse objeto para longe dali justamente porque sabiam que o processo ali para materializar e desmaterializar poderia deixar algo perigoso no ambiente, então não queriam que ficasse tão próximo
próximos deles. Lembra que ele aparece de uma nuvem e na hora que ele vai longe, sair, das né? pessoas. Longe das pessoas. E na hora que ele vai... Vamos ver, então ele aparece no céu de uma nuvem, longe das pessoas. Ele pousa, as crianças vão até eles. Aí eles tocam nas crianças, a boca delas fica preta, as crianças fogem, e aí ele cria uma névoa em volta deles, surge uma nuvem de novo em volta do objeto para ele se mover de novo, né? Talvez eles fizeram aquilo nas crianças para afugentar elas, meio que tipo, se vocês ficarem perto disso aqui na hora de decolar, vocês vão morrer também, né? E outra coisa que é muito curiosa é que assim, o objeto foi direto pro cemitério da família do moleque que morreu. Sim. Então, talvez eles não tivessem noção de que aquilo era um cemitério e que talvez a família pudesse, não sei, ir até ali posteriormente, né? Passar tempo ali, enfim. Ou foi intencional, azar, sabe? E aí por motivos que a gente não sabe. E aí o moleque simplesmente, né? Tipo, ele morreu, ele não tava doente, não tinha nenhuma causa conhecida, mas, mano, 1500, como é que você vai, né? Fazer diagnóstico, pré-diagnóstico? Às vezes o moleque tinha uma doença cardíaca que nunca deu nenhum sinal e né? Sim. A gente tá... A primeira coisa que... A primeira grande especulação é de que a morte do garoto teve alguma coisa a ver com o que ele pode ter encontrado sem querer naquele cemitério, né? É a grande viagem. Aí a segunda grande viagem é que esse objeto no processo de se materializar e desmaterializar, ele deixa naquele local algo que é perigoso para as pessoas. E aí por isso ele se afastou para poder se desmaterializar. Assim, qual que é o elemento aí que o Edu tem para falar? Nenhum, tá? É puro achismo meu aqui de entender que o objeto ele apareceu e desapareceu longe das pessoas, e justamente onde ele desapareceu, o menino foi lá e 5 dias depois morreu. Então é possível que ele deixe algum tipo de contaminação no ambiente quando ele faz isso, e para evitar danos àquelas pessoas, eles, na hora de partirem, eles se afastaram, né? Mas aí, de novo, viagem. Devagação. Agora vai ser Devagação. Porque, justamente, não tem como descobrir. É impossível. Não tem como a gente chegar a uma conclusão disso aí. Eu acho que até a interpretação que você teve, Dô, é bem interessante para a situação, até porque os seres, eles não fizeram mal a ninguém. Chegaram, tiveram esse momento de contato, não machucaram ninguém. As crianças tiveram esse momento de ficarem mudas e tal, mas não machucou elas, não deixou com sequela, nada. E fica isso, né, de que talvez eles se afastaram para não causar nenhum problema. E aí o menino foi lá e acabou, infelizmente, tendo esse óbito aí. Porém, não dá pra saber se o menino morreu de radiação também, né? Não tem como fazer exumação, não tem como fazer nada. Isso aí não dá pra determinar, não. Seguindo com a história, meu caro Gustavo Cornacchione, até para você fazer a sua puxada de linha aí, o que torna essa história mais crível e não somente um conto chinês? Então, a própria questão da morte do menino ali, do Liu Yu, né? Ela entra nessa história porque as fontes históricas colocaram ela na história. Esse caso ele poderia ser descartado como folclore, né? Mas se não fosse por um detalhe crucial, ele foi registrado em 2 fontes independentes da dinastia Ming, tá? Então essa história ela foi contada por 2 fontes independentes separadas, sabe? Da dinastia Ming à época. E ambas essas fontes colocaram a morte do garoto na história. Então, o que dá a entender é que os autores, né, dessa fonte que trouxeram essa história pra gente, eles associaram, ou pelo menos tentaram associar a morte do garoto a esse pouso, a esse contato aí, né? A primeira fonte foi escrita por Yang Yi por volta de 1532, 9 anos após o evento.
ou seja, a história teria ocorrido em 1523. 1523 teria ocorrido a história. 9 anos depois, o Yang Yi, que era um copista oficial da dinastia Ming, ele era um redator de documentos oficiais do governo do império, né? Ele anotou essa história. E a segunda fonte vem de Xu Fuzuo, um estudioso natural de Changshu. E ele fez uma coisa que foi muito interessante, né? Ele corrigiu um erro de cópia. Então ele fez uma correção em alguns textos anteriores que falavam sobre essa história. Então veja bem, nós temos pelo menos 2 fontes, são 2 fontes que chegaram até nós, mas o Yang Yi e o Xu Fuzuo. Só que o Xu Fuzuo fez correções em textos que contavam essa história, mas que não eram o texto do Yang Yi, escrito alguns anos antes, tá? Ele fez correções nesses textos aí. Alguns desses textos diziam que os seres tinham 2 zang de altura, né? Que seriam mais ou menos 6 metros de altura. Mas o Xu Fuzuo analisou o contexto, a linguagem da época, as medidas que se utilizavam na região e corrigiu para 2 chi, ou seja, 60 centímetros. Então tinha essa discrepância no relato em relação ao tamanho dos seres. O Yang Yi, ele traz a informação de que eles eram baixinhos mesmo, mas depois começaram a surgir outras histórias dizendo que eles eram bem maiores, tinham 6 metros de altura. O Xu Fuzuo, ele traz a história de volta, anos depois do Yang Yi escrever ela, e ele corrige novamente o tamanho dessas criaturas para 60 centímetros. E essa correção é interessante porque demonstra um interesse do cara em, né, ter um rigor histórico ali. Né? Olha, não, isso aqui foi relatado dessa forma, mas essa medida tá errada. Essa medida que usaram não quer dizer que era tantos metros de altura, era desse tamanho, era menor. Demonstra um interesse, né? Um rigor histórico para fazer o acompanhamento dessa história, a contagem a contação dessa história, né? O relato dessa história. E lembrando, né, situando o cenário novamente, você tá num dia de feriado na China, uma festividade muito importante, sobre uma aldeia, então não estavam apenas as crianças ali, aquilo foi em cima da aldeia. As crianças foram as mais curiosas e correram em direção àquilo, e essas crianças estavam na escola da família Lu. Então essa família Lu, ela tá muito intrincada na história, porque o pouso foi próximo a uma construção abandonada, mas muito próximo da escola da família Lu, né? As crianças que estavam na escola saíram pro pátio, mas tudo ali no meio da aldeia, viram aquele objeto, o objeto saiu voando e pousou no cemitério da família Lu. 5 dias depois, o menino filho da família Lu faleceu. É uma história muito louca mesmo, cara. As histórias da China são sempre muito interessantes, né, cara? E assim, à medida que eu fui lendo essa história, principalmente na hora que fala da descrição dos seres ali, baixinhos, com roupas multicoloridas, com chapéus vermelhos e umas varas que eles utilizavam para locomoção e tudo mais, eu fiquei já tendo em mente, né, um repertório visual de como eram as vestimentas nessa época e tudo mais. Eu fico imaginando, cara, quando eu penso nessa história, eu vejo ela no formato de anime, sabe? Eu imagino um anime disso aqui. Facilmente. Né? Não seria um anime muito fácil isso aí? Facilmente. Eu assistiria. É o tipo de história que pode virar um roteiro, o início de um roteiro. Né? O começo da aventura. O início de um roteiro. O início de um roteiro, ela pode sim ser facilmente contada, isso aí. Bom, então, assim, a gente tem... Essa é mais basicamente a história da Escola Ariel da China, né? O incidente de Changshu. O que a gente pode... Quais são as ligações que a gente pode fazer entre esse caso com a ufologia moderna, né? A gente podemos fazer quase que um checklist do 3º grau, do contato imediato do 3º grau, né? Esse caso, ele levanta algumas perguntas que são, né, obviamente extraordinárias, mas se fosse hoje, ele seria classificado como um contato de 3º grau, né? Nós temos um objeto aéreo ou objetos, seres humanoides, avistamento em massa, interação física, efeitos fisiológicos e
uma morte subsequente. Eu acho que esse caso passa até de contato terceiro grau, né? Quando você tinha contato físico, se eu não me engano, já era um grau até um pouco a mais, não era não? Quarto, quinto grau? O quarto grau é a abdução dentro da nave. Tá, pode O crer. quinto grau é a comunicação. Aí tem aquelas escalas Variações, alternativas, né? Mas no geral é isso aí. Ele encaixa, pelo menos na escala do Hynek, né, como um contato de terceiro grau, mas assim, dos mais intensos, né? E tudo isso foi registrado em documentos do século XVI, né? Muito antes da cultura moderna dos OVNIs, muito antes de Roswell, muito antes da ficção científica, né? E a gente batizou esse caso aqui entre nós informalmente, o caso da Escola Ariel chinesa, mas nós temos também um outro caso que é muito famoso, que é o caso de Westall, na Austrália, que também envolve escola. Então, nós fizemos um comparativo, né? Fizemos um comparativo entre o caso de Changshu no século XVI e os casos do século XX da Escola Ariel, no Zimbábue, em 94, e da Escola de Westall, na Austrália, de 1966. Vamos lá. Justamente, o Guto tinha comentado que a gente tem aí o apelido de Escola Ariel da China, mas talvez o mais adequado fosse que a Escola Ariel fosse a Escola Changshu do Zimbábue, né? Porque aconteceu muito antes. Bom, a gente tem 3 casos aí em escolas, tá? Deixa eu arrumar aqui, pronto. Nós temos então 3 casos em escolas, o caso de Changshu, que a gente conheceu hoje, e os casos da Escola Ariel e de uma escola em Westall, na Austrália, que nós já conhecemos de outros episódios. O caso mais recente é o da Escola Ariel, em setembro de 94, da escola da Austrália é dos anos 60, é de 66, e a gente tem aí então o caso chinês do século 16, né? Todos aconteceram em escolas, especialmente escolas primárias. O caso de Westall era uma escola secundária, então as crianças eram mais velhas. Todas têm pelo menos dezenas de testemunhas. No caso chinês que nós vimos hoje, eram dezenas de alunos, dezenas de crianças que viram os objetos e os seres. No caso da Escola Ariel, no Zimbábue, conta-se 62 crianças, e na Austrália, mais de 200 pessoas entre alunos e professores. A gente tem uma variedade aí de relatos de objetos, né? Então, no caso da China, a gente tem esse barco, né, que a gente pode entender que era um objeto ufológico, talvez luminoso, enfim. No caso do Zimbábue e da Escola Ariel, a gente teve também algo descrito como um disco voador, desenhado de forma diferente por algumas testemunhas, né? Enfim, mas de forma geral, um disco. E também na Escola de Westall você tem um disco metálico cinza prateado com uma cúpula, aquele disco voador clássico que apareceu próximo ali da escola. Todos estavam relativamente próximos e chegaram a pousar bem perto da escola, né, perto das testemunhas. No caso da escola na Austrália, nós não temos seres humanoides. Nos outros 2 casos, sim. Não houve nenhuma interação direta na Austrália, seja com seres, porque não tinha seres, ou com o próprio objeto. Na China, as crianças observaram ali a certa distância, e no Zimbábue, as testemunhas chegaram até a relatar comunicação telepática, e aí passaram uma mensagem sobre meio ambiente, enfim. Existem evidências físicas nos 3 casos. Na China, você teve ali relatos do pouso com marcas. É claro que existe uma limitação de documentação muito clara aqui, mas houve ali o relato disso. No caso da escola no Zimbábue, houve interferência na vegetação da área onde o objeto pousou. E na Austrália também houve interferência na vegetação, né? A grama ficou achatada onde o objeto passou. O caso da Escola Ariel foi investigado pelo John Mack, como o Vini falou. Foi investigado também, claro, por investigadores locais, e aí depois isso teve atenção internacional, semelhante ao caso da Austrália, que foi investigado ali por ufólogos da região, e aí posteriormente foi publicado fora da Austrália e teve atenção internacional. No caso da China, isso ficou restrito ali, até pela questão cultural e tal. O isolamento cultural daquela
daquela sociedade, e isso não foi relatado fora, só veio a ser conhecido séculos depois por pessoas fora da China. Não existe informação a respeito de reação das autoridades daquela aldeia chinesa, né? Então não sabemos se alguma providência foi tomada, se foram atrás de tentar entender alguma coisa. No caso da escola Ariel também, não houve uma investigação oficial, propriamente dita, e disso nós temos informação. E na Austrália nós tivemos relatos de militares e até uma tentativa de silenciamento de uma testemunha. O caso da Austrália é o maior avistamento em massa do país, também é o maior avistamento escolar em massa. O caso da escola Ariel é um dos casos com crianças mais estudados, e o caso de Changshu é muito pouco conhecido aqui no Ocidente. Então a gente tem aí uma mescla de um monte de coisas, né? Mas entre semelhanças a gente pode destacar que os 3 aconteceram em escolas com crianças que estavam em aula. Os 3 casos têm muitas testemunhas, o que é muito bom em termos de valor investigativo, e os objetos foram observados a baixa altitude ou mesmo pousados. Nos 2 casos mais modernos aí, você tem as crianças relatando medo, excitação, choque, enfim, é uma mescla aí de sentimentos. Das diferenças, as entidades, né, o Changshu e Ariel têm humanoides, o Westall não tem, você tem só o objeto. A documentação também é muito variada. O relato de Changshu, ele é muito restrito em termos de fonte histórica, né, fonte documental. De Westall foi documentado pela imprensa nos anos 60, muitas testemunhas deram entrevistas e seguiram dando entrevistas em documentários e tem reportagens livro sobre o caso escritas. também, né? Tem livros sobre o caso, enfim, ao longo de décadas. E Ariel também foi muito documentado com várias entrevistas, inclusive há poucos anos atrás até a Netflix fez um documentário a respeito disso. E o próprio tipo do fenômeno, né? Então em Ariel você tem um contato próximo com seres, com comunicação. Em Westall você tem um avistamento, possível pouso de um objeto. E em Changshu você tem o objeto e o contato próximo ali com os seres, né? Mas não necessariamente comunicação ou algo mais profundo. O caso da escola Ariel é o único que teve uma mensagem, né, que foi passada, né? Os outros não. Sim, é o único com comunicação. E na China, talvez a morte de uma pessoa, né? Não foi nenhuma testemunha do avistamento em si, foi uma criança que estava fora, voltou, ficou curiosa ali sobre o que tinha acontecido, foi lá remexer, pode ter morrido por conta de exposição a algo, né? A gente comentou. Não querendo fazer piada com a morte de um menino de 400 anos atrás. Você vai fazer piada com a morte de um menino de 300 anos atrás. Mas foi 300 anos atrás, né? Então, tipo assim, ninguém... Quando tua mãe fala... Quando você fala assim, mas todo mundo vai, mas você fala, mas sua mãe fala, mas você não é todo mundo, sabe? Todo mundo viu, mas eu não vi, deixa eu ir lá ver. Você não é todo mundo, filho. Ele foi aí, ó. Não ouviu a mãe? Se tivesse ouvido aí, ó. Pois ouça sua mãe. Não vá atrás de pousos de disco voador. Arthur, ouça sua mãe. Arthur. Arthurzinho. E tantos Arthurs que ouvem a gente aí, enfim, pousou um disco voador, não vá atrás, tá? Faça o que eu digo, não o que eu faço, não o que eu faria. Mas é isso. Tá aí. Até porque eu acho que dos 3 aqui, convenhamos que se pousar um disco voador, não sei se a gente vai atrás também, não, né? Acho que essa não é a melhor das ideias, não. Depende da situação. Vai dar views? Vai dar likes? Se for. Abre uma live. Vai chegar patrocinador? Vai chegar patrocinador? Aí a gente pode pensar. O celular vai funcionar a ponto de eu fazer uma live na hora ali? Bom, meus caros, tá feito aí a comparação para a gente poder finalizar a história, né, dessa escola, né, de todo esse caso. Permanece como um dos episódios mais intrigantes da história chinesa, isso é evidente. Um evento registrado por cronistas da dinastia Ming, e eu acho que é válido a gente salientar também a questão de que deve ter sido algo tão chamativo para que um cronista daquela dinastia quisesse registrar,
Porque pensa que você tem recursos limitados para fazer qualquer coisa. E até para fazer um registro de alguma coisa histórica, provavelmente devia ter aquela triagem de isso não é tão importante, acho que não vale a pena a gente escrever. Então, provavelmente esse cronista, dos dois cronistas, passaram pela supervisão de alguém superior. Então não é somente eles escrevem, tá aqui, tá pronto. Não é igual hoje, né? A gente gravou, tá lá, vai pro episódio, vai pro ar. Não, naquela época provavelmente escrevia e isso ficaria à disposição de pessoas ali mais responsáveis, né? E aí você acaba vendo isso nos registros daquela época. Provavelmente imperador deve ter ficado sabendo dessa história, pessoas poderosas daquela época ficaram sabendo dessa história, né? E o mais interessante é que ficou encoberta essa história até tempos modernos, né? Não foi uma história que ecoou ali com facilidade pelo mundo, né? E foi descoberta por pesquisadores mais recentemente. E fica aquela questão, né? Os céus sempre estiveram lá e talvez aquilo que os percorre também, mesmo quando a humanidade ainda acreditava que o mundo terminava no horizonte, algo já observava, descendo silenciosamente entre as nuvens e deixando para trás apenas histórias, marcas na pele e perguntas que atravessam séculos. Muito bem, meus caros, está contada a história da escola de Shang-Tsung. Poderíamos começar a chamar agora o caso Ariel, a escola Ariel, o caso Shang-Tsung da África, quem sabe. Mas está contada a história, mais uma história diferentona que a gente não encontra em qualquer lugar para ouvir. É mais uma história nova aí para a maioria dos ouvintes. E para você que queria ter acompanhado essa transmissão ao vivo, novamente, convido você a fazer parte do nosso grupo de apoiadores para você poder acompanhar a nossa transmissão ao vivaço aqui, vendo a gente trocando essa ideia. Mais para frente, a hora que a gente pegar o jeito disso aqui, né, achar o nosso formato ideal desse tipo de apresentação, vai começar a ter a interação com os ouvintes também. A gente encaixar a interação direta com os ouvintes, que são os nossos apoiadores nesse primeiro momento, tá? E uma outra coisa, antes de chamar os meus companheiros para considerações finais, mas chamando para esse encerramento, você ouvinte, se não notou, olhe direito para o nosso logo das nossas redes sociais, pois tudo passou por repaginação, pelo menos em suas cores. Temos thumbnail nova no nosso canal do YouTube, algumas coisas foram repaginadas das nossas redes sociais, e isso é um grãozinho, um pouquinho das coisas que a gente está planejando para esse ano, das coisas que a gente está querendo melhorar no nosso conteúdo nesse ano. Foi uma semana aí que, né, tudo começou quando o Guto fez a thumb pro episódio. O Guto fez a thumb pro episódio da semana passada. A gente falou, para, pelo amor de Deus, Guto, não solta pra thumb isso aí não, vamos. E aí começou todo um processo ali, a gente vendo as melhores opções para isso ser uma repaginada. Esse processo foi a famosa cagada ensaiada, né? Foi a cagada ensaiada. Sem querer. Muito bom, ficou muito legal. Sem querer deu certo, né? Então, para quem não prestou atenção ainda, dá uma olhadinha aí nas redes sociais, no nosso Instagram, no nosso YouTube. Você vai ver que algumas coisinhas mudaram ali nas nossas artes. Considerações finais, meus caros. Eu queria dizer que o nosso querido Arthur, nosso seguidor mirim... Mascote? Nosso mascote. Vai virar o mascote do contato. O Arthur, ele está com o livro Ruído Oficial.
E pra quem não ouviu no episódio anterior, o Arthur é aluno da minha esposa, da Natália, né? Da minha esposa na escola. E ela me falou que ele chegou pra ela outro dia e falou: professora, ela entrou na sala e ele já foi correndo na professora, eu já li 2 capítulos. E então, assim, pô, que legal. É um garotinho de 11 anos que tá desenvolvendo gosto pela leitura através do livro Ruído Oficial. Então, olha que massa. Quem sabe a partir desse livro ele passa para coisas melhores, né? Escritores melhores do que eu. Mas todo mundo começa de algum lugar, né? Então, Arthur, segue aí, meu filho. Eu quero ver semana passada chegar aqui e falar: ó, Arthur está no capítulo 9. Beleza? Então, tarefa. Isso aí, galera. Valeu, obrigado. Seria Ruído Oficial o novo Eram os Deuses Astronautas? Não, seria Ruído Oficial nova Turma da Mônica, né? Quero ver a criançadinha no futuro falando: eu peguei gosto pela leitura lendo Ruído Oficial. Eu fui imitar uma criança e imitei uma velha, não sei porquê, sabe? Isso aí. É porque elas estariam velhos contando essa história. Eu falei no episódio anterior sobre Caçapava, Maurício de Souza é de Caçapava. Olha lá. Então, coincidência? Coincidência, será? Eu tenho 2 considerações. A primeira aí sobre a nossa repaginação gráfica, visual, imagética. Nicole está aqui na live acompanhando. Nicole, desculpa, tá? Nicole, nossa designer aí. Desculpa, tá? Mas é o que temos. E também o seguinte, eu ia citar, era algo importante, eu esqueci. Mas estão dadas as desculpas, e realmente era algo importante, eu esqueci, mas tudo bem. A coisa importante que ele tinha pra falar era assim: Vinícius, aperta o REC do episódio aí, né? Com 1h30 de... Foi pra gravar. Uma coisa pro Eduardo, né? Nessa questão da Nicole. A Nicole, há um tempo atrás, ela fez todo um book. Ela fez uma IDV pra gente, é isso, basicamente, assim. Tem todo um trabalho ali de questão de imagem pra gente e tal. Então, com certeza, existem coisas que a Nicole olha e sangra os olhos dela. Com certeza. Então, a IDV que eu fiz também, vocês cagaram e andaram, então azar lá. Não é que cagamos e andamos, velho. Assim, às vezes, você sabe como é que a gente funciona, né, velho? É uma organização desorganizada. Ou uma desorganização organizada. Então, por exemplo, coisas que eu não precisei mexer até hoje, eu nem sabia onde estavam. É sempre assim. Todo roteiro que eu vou subir de episódio, eu fico: onde é que é o drive mesmo? Ah, tá. Então acontece. É assim mesmo. Ai. Bom, e pra galera que acompanhou até aqui, palavrinha final, meu caro Eduardo Oliveira? Sim, eu lembrei. A consideração final que eu ia fazer, vocês falaram aí de casos e tal. Eu lembrei do filme A Chegada, que aquela concha muito louca lá, ela desaparece numa nuvem. Era isso que eu queria falar. Olha como era importante. É só isso, tá? E é isso aí. Então, pra quem tá aí até agora, a expressão-chave é mais ou menos. Mais ou menos. Só pra também colocar aí com os pontos, né, das atualizações futuras, a ideia nossa é que os episódios no YouTube futuramente saiam com essa gravação em vídeo, tá? Obviamente com edição, tudo bonitinho e tal, mas futuramente no YouTube é pra sair essa gravação aqui em vídeo. E os episódios do podcast começar, até porque o Spotify também tem como subir vídeo, né? O episódio do Spotify também aparecer em vídeo, beleza? Então, são algumas evoluções que o podcast vai tendo aí nos próximos dias. Esperamos que você tenha gostado de mais esse episódio. Nos encontramos na semana que vem em mais uma edição do O Contato Podcast.